Vou estar fazendo essa live hoje aqui com vocês no Instagram e vou estar fazendo também pelo YouTube, e aonde eu vou compartilhar essa tela. Então, assim que a gente acabar essa live, passado meia hora, 40 minutos, vocês vão ter acesso na íntegra todas as imagens que estão sendo compartilhadas aqui na tela do meu Mac no YouTube, ok? Ó, eu vou transferir, vou transmitir para vocês aqui dessa forma, e aí no YouTube vocês vão poder conferir na íntegra todo o conteúdo da live. Mas antes da gente começar, eu queria apresentar essa casa que eu vou fazer um estudo hoje, fazer um projeto, vou fazer um comentário, uma avaliação de projeto, para que vocês saibam que diretrizes foram utilizadas, o que eu levei em consideração com relação a técnicas construtivas, implantação dos módulos no terreno, orientação solar, a questão do vento predominante, questão das ambiências de projeto, materialidade, sustentabilidade, óbvio, né? E nossos projetos hoje em dia aqui no estúdio, eles já não saem mais do papel, da fábrica, né? Sem todo o kit de automação, sem todo o kit de sustentabilidade, captação de energia, captação de água de chuva, energia fotovoltaica, aquecimento solar de água, materiais reciclados, recicláveis, enfim, uma série de diretrizes. Eu vou comentar aqui de forma bem rápida hoje esse projeto com vocês. Bem, olha, esse é um projeto que está sendo concebido lá para a cidade de Concórdia, que fica aqui no estado de Santa Catarina. Eu já vou me posicionar aqui, tá? Para vocês verem o que eu estou falando. Vamos lá. Olha só. Esse, sem dúvida, gente, é um dos projetos mais bonitos que a gente já desenvolveu aqui no estúdio. É um projeto com 4 containers dry HC de 40 pés. Né? Então a gente tem aqui praticamente 3 níveis de projeto. Olha, eu tenho o nível o pavimento superior, eu tenho o pavimento térreo que fica no nível da rua, né? E eu tenho o pavimento aqui subsolo, eu poderia dizer, que fica a área de lazer, e aonde a gente pode ver a estrutura aqui metálica, né, em formato de uma espécie de estrela que apoia o container. E aqui, por sua vez, a pedido do proprietário, que é um cara muito gente boa, pediu a rede dele com vista para as montanhas que existem lá em Concórdia, e a vista maravilhosa que o terreno tem. Olha só, acabou de entrar aqui o Igor Cipriani. Olha só, o Igor, cara, foi um dos responsáveis por esse projeto também, e aí hoje ele está se dedicando aí às questões de faculdade, né, Igor? E já já, eu tenho certeza, ele vai estar de volta. Bem, gente, olha, para vocês entenderem, esse projeto, ele tem, então, 3 níveis. Foram utilizados 4 containers dry HC de 40 pés, e na união entre eles, né, deixa eu mostrar para vocês, olha, aqui fica muito claro qual que foi o partido arquitetônico que nós utilizamos. Parece algo complexo, mas não é, visto que eu tenho aqui 2 containers embaixo e 2 containers em cima, no pavimento superior, e eles estão 2 containers acoplados um ao outro, né, tanto embaixo quanto em cima, e eles têm aqui, ó, cerca de 2/3 do seu comprimento apoiados, né, um sobre o outro, o que facilita bastante esse movimento, esse posicionamento, né, de um container sobre o outro. Apesar de ser uma caixa bem rígida, bem estruturada, o container, quando a gente coloca ele sobreposto um ao outro, mas não justaposto, ou seja, quando eles ficam desalinhados, eu tenho que fazer aí o reforço estrutural. E isso a gente fez nesse projeto também, para que não haja nenhum tipo de trepidação, nenhum tipo de vibração, nenhum tipo de incômodo quando se está caminhando ou, enfim, utilizando
a edificação de alguma forma. E ficou um projeto tão simples assim em termos de layout, tão em termos de volumetria, né, que ele foi um dos projetos mais legais aqui que a gente já desenvolveu. Vocês podem ver aqui que ele ficou uma espécie de L, né, se a gente assim pode dizer. E a parte, são 4 containers e os dois de cima, eles fazem uma projeção aqui criando a garagem, né, para 2 carros, e aqui a gente utilizou uma estrutura metálica também em formato de V para sustentar os containers de cima. E reparem que embaixo dos containers nós posicionamos ainda uma viga metálica para que ela distribua o peso, né, e evite a trepidação ou a vibração que eu acabei de comentar, ok? Olha só, as pessoas, quando eu postei esse projeto no Instagram e no Facebook, enfim, as pessoas me perguntavam por que dos brises aqui na fachada direita da casa, né? E eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante, olha só. A orientação solar desse terreno é a seguinte: eu tenho aqui, bem na quina aqui, ó, eu tenho o norte, tá? Então, eu tenho todo o sol nascente aqui, na minha esquerda do projeto, olhando de frente, e eu tenho o sol poente em toda a minha fachada oeste, né? A minha fachada direita, se você olhar de frente para o empreendimento. O que acontece, gente? Como o meu sol, deixa eu só diminuir isso aqui um pouco. Como o meu sol está nascendo aqui, o sol da manhã, eu privilegiei que o pé direito da casa, né, ele recebesse esse sol da manhã, e aí eu meio que dei as costas da casa para o sol poente, que é o sol mais forte e inconveniente da tarde. E só que como eu estou trabalhando com containers, né, a condutividade térmica do material, do aço cortem, ela é muito grande. E vocês imaginam aqui o sol poente, né, ou o sol da tarde, fazendo essa curva aqui, ó, pegando toda a tarde na lata do container que a gente acabou de ver. Isso não daria certo. Tanto é que a gente propôs, né, aquelas madeiras que vocês veem, são brises para que o sol poente ele seja impedido de atingir diretamente a lata do container, pelo menos em toda a parte da tarde, né? Lógico que em algum momento da tarde ela vai incidir ali, mas por um período muito curto, dado o estudo que nós fizemos e que permitiu que nós, através do estudo de insolação, que permitiu que através desses brises que eu mostro para vocês aqui agora, que a gente tivesse a proteção da casa sendo bem atendida. Esses são os brises que eu estou me referindo. Então, assim, essa aqui já é uma situação, uma posição do sol de 5 horas da tarde. Então, vocês veem que a madeira está recebendo a incidência dos raios solares e o container propriamente dito não está. Isso, gente, é muito importante, faz toda a diferença se você vai trabalhar com containers ou com arquitetura modular de uma certa forma, e se você tiver como um revestimento de fachada elementos que sejam metálicos, tá? E sem por exemplo, você pode colocar uma telha metálica, mas que é uma telha isotérmica que tenha ali o poliuretano PIR, que faz às vezes de isolante térmico. E no caso do container nós fazemos o isolamento internamente, né, se for um container dry, e eu posso fazer uma fachada ventilada também, com o uso de placa cimentícia, com o uso de telha trapezoidal, com as telhas sanduíche, né, telhas isotérmicas, painéis ACM, madeira, né, ou então eu posso utilizar brises assim como eu propus nesse projeto, ok? Bem, essa aqui é a fachada leste da casa, ou seja, o sol nascente pega aqui.
E olha que interessante, uma das premissas básicas que me foram solicitadas para essa casa aqui foi que a vista leste da casa, ou seja, essa vista aqui, que as pessoas aqui da área comum vão fazer do restante do terreno, ela teria que ser privilegiada, ela teria que ser mantida, visto que é a principal vista da casa. Ou seja, se eu estou aqui de frente para a casa, a vista da esquerda é a vista que o proprietário, o Jonas, me pediu que fosse mantida. E aí, dessa forma, nós posicionamos a casa, nós implantamos a casa no terreno, dando as costas para o sol, certo? Então veja, essa é a implantação da casa. Vocês veem que a casa, ela acontece aqui, ó, os containers acontecem nessa linha aqui, tá? E aqui vocês podem ver claramente o container de cima, certo? Aqui nessa projeção de marrom, onde é o deck, né, do terraço superior, são os containers de baixo, aqui vocês podem ver, onde eu estou passando o mouse. E aqui, gente, na união dos dois containers, dos 4 containers, né, 2 embaixo e 2 em cima, eu criei um pé direito duplo para que houvesse um senso de casa moderna, um senso de casa, uma casa de alto padrão, uma casa que atendesse aí, apesar de ser container, né, as pessoas não têm muita familiaridade com o pé direito alto nesse tipo de construção, e foi assim que nós peitamos o desafio e propusemos um pé direito alto, né, logo na entrada da casa, e fazendo justamente a transição entre os 4 módulos do container. Deixa eu mostrar para vocês de forma mais clara o que eu estou dizendo, que é justamente aqui, ó, onde eu tenho aqui a interseção entre parte dos containers de baixo e parte dos containers de cima. Eu tenho aqui o pé direito, esse outro volume que foi criado para receber esse pé direito duplo. Olha aqui. Aqui eu tenho, num corte, né, transversal, eu tenho os 2 containers de cima e aqui eu tenho os 2 containers de baixo. E aqui essa fachada, esse elemento, esse pórtico que foi criado, é justamente o pórtico que recebe, que abriga o pé direito duplo internamente. Olha só, é isso aqui que eu estou dizendo. Então a gente optou, né, por linhas bem puras, bem ortogonais, geométricas, até por respeito às dimensões, né, às linhas retas do container, retangulares do container. E aí nós gostamos muito aqui no estúdio de trabalhar com essas linhas mais minimalistas, né? O menos é mais. A gente entende que isso faz toda a diferença. Veja só, esse é um pórtico que ele nasce aqui no pavimento térreo do terreno, né? E aí ele forma um pórtico e que já abriga aqui a porta, que por sua vez é uma porta gigante, e ela já se transforma no elemento de cobertura do container, né? Então esse tipo de arquitetura nos satisfaz bastante aqui no estúdio, é uma linha que a gente busca seguir, certo? Então aqui eu tenho mais uma vez uma perspectiva, né, da fachada lateral do sol nascente. Aqui a gente tem brises, né? Esse brise aqui ele tampa, esses painéis ele tampa aqui a incidência do raio solar de manhã no corredor de acesso aos quartos, eu vou mostrar para vocês internamente. E aqui a fachada oeste, que é onde a gente protege a incidência do raio solar direto na fachada do container, né, através desses brises de madeira, certo? Aqui mais uma visão, e aqui vocês podem ver que as janelas, né, elas acontecem normalmente aqui, essas janelas mais altas, quase piso ao teto, elas são as janelas dos banheiros, né, tanto do banheiro da suíte master quanto do banheiro do semi-suite, né, das 2 semi-suítes. Eu tenho um banheiro comum aqui para os 2 quartos dos filhos, que um já chegou, né, e o outro está por vir, enquanto o outro ainda não vem, é um quarto de hóspedes, tá? Então, e o legal desses brises é que eles são móveis
na direção das janelas, eles são móveis. Então a gente vai conseguir um movimento de fachada muito interessante de acordo com o mood, né, dos proprietários, de acordo com o que eles estiverem sentindo, se eles quiserem mais sol ou menos sol, de acordo com a hora do dia ou o humor que eles estiverem, né, a energia que eles estiverem, eles vão mudar a fachada com os brises e vai ficar uma coisa bem dinâmica, bem movimentada, bem interessante. Aqui mais uma fachada, mais uma perspectiva aqui da lateral direita do projeto. Né? Vocês veem que é um projeto bem minimalista, foi propositalmente feito dessa forma, concebido dessa forma. É um aspecto, né, uma pegada que a gente gosta muito. Internamente, ainda seguindo essa linha de minimalismo e da verdade dos materiais, né, e dessa pegada mais gringa nos projetos, a gente optou por deixar aqui o compensado de virola naval, fazendo tanto o forro quanto o revestimento do isolamento térmico das paredes. Então, a gente tem aqui praticamente uma unidade bem ampla de um mesmo material, forro e paredes, e no piso a gente tem aqui um cimento queimado e ao fundo, emoldurando ali o home, a gente tem um ripado de madeira também fazendo um elemento bem interessante e com o uso de iluminação indireta. Tá? Aqui mais uma imagem. Olha só, gente, o tanto que nós conseguimos integrar o ambiente aqui, que é o principal da casa. Né? Eu tenho aqui nesse mesmo ambiente, eu tenho o home theater, eu tenho aqui a cozinha, a ilha, né? Já que a Natália, que é a proprietária juntamente com o Jonas, ela trabalha com alimentação e uma das diretrizes de projeto é que a cozinha fosse muito ampla para receber amigos e que ela pudesse trabalhar aqui também, produzindo os alimentos que ela comercializa. E esse painel que vocês estão vendo aqui de forma lateral, ele é uma área de serviço, né, camuflada. E aí, quando ninguém estiver trabalhando nessa área de serviço, ela nada mais é do que um painel, do que um armário, e quando ela estiver aberta, ela é inteiramente funcional com máquina de lavar e secar, com DML, enfim, com material de limpeza, né? Então fica uma coisa bem moderna, prática, né? Fácil de limpar. E esse último elemento aqui, esse último volume aqui ao fundo, é um lavabo para atender a área de lazer e o pavimento térreo como um todo. Olha só, mais uma imagem aqui do home, né, e uma lareira suspensa que faz todo o charme aqui nesse térreo. E que vale lembrar também, vale chamar a atenção de vocês, olha só, a gente opta em alguns projetos aqui, a gente até utiliza com uma certa frequência, nós colocamos uma janela aqui, não do piso ao teto, mas ela cerca de 50 centímetros do chão, e aí a gente coloca uma espécie, deixa eu ver se eu tenho outra, não tem. A gente coloca aqui, ó, aqui dá para ver bem. Peraí, deixa eu virar aqui o pessoal do Instagram. A gente coloca uma espécie de baú aqui embaixo da janela e ele vira um elemento de acordo com a moldura, né, que a gente faz, com os requadros, enfim, ele acaba virando um local de leitura, um local de relaxamento, um local de meditação, né, e um local também de armazenagem de brinquedos, de utensílios, de livros, enfim, de coisas que não se usam no dia a dia, certo? E fica bem interessante. Aqui dá para ver também os brises acontecendo lá fora e os brises, lembrando que aonde tem aberturas, eles são móveis, certo? São pivotantes. Olha só, aqui eu tenho uma imagem da escada com o jardim de inverno embaixo dela, né? E aqui o sol da manhã, protegido por cortinas, e esse maravilhoso pé direito duplo aqui logo na entrada. E aqui, ó, a entrada está logo aqui na minha esquerda e eu entro, eu tenho um home office, né, estrategicamente colocado aqui perto do fluxo principal da casa, para que tanto o Jonas quanto a Natália, que eles trabalham em casa,
eles possam, né, ter de fácil acesso aqui às diretrizes, a organização, planejamento, planilhas, impressora, documentos, né, arquivos. Então, foi assim que nós optamos. A escada, né, é uma estrutura metálica linda, né, então faz todo sentido, faz todo o complemento do restante da casa. Né, e aqui dá para ver bem o forro de virola, o forro e os fechamentos lá em cima também, no segundo pavimento, né, e o guarda-corpo de vidro. Bem, eu queria mostrar para vocês aqui um corte. Vou falar depois da implantação dessa casa no terreno, que foi objeto também de muito desafio para nós, porque inicialmente nós pretendíamos não fazer movimentação no terreno, movimentação de terra nenhuma no terreno. E aí depois, com o pedido do proprietário, nós fizemos esses patamares, né, esses platôs, para que a casa pudesse ser melhor distribuída e melhor aproveitado o terreno enquanto, né, fora da casa, que não tivesse ali, porque não tivesse os taludes e barrancos que o terreno natural tinha, ok? Olha só, isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Esse aqui é um corte esquemático que a gente fez da área do térreo. E desde a entrada da casa, seja no portão de entrada aqui de veículos, né, seja no portão de acesso a pedestres, a gente tem de forma muito clara os acessos, né? Aqui lembrando que a garagem ela está coberta pela projeção dos contêineres do primeiro pavimento, do pavimento superior. E aqui eu tenho, né, a entrada principal da casa e olha só como este ambiente, né, como o térreo ficou totalmente integrado, sem nenhuma parede dividindo. E isso é, gente, hoje uma tendência muito forte de mercado, muito forte de projeto, de arquitetura, é trabalhar com a integração dos ambientes. Principalmente se a gente está falando de um projeto modular que pode ter aí na sua vida sofrer acoplamentos, né, e de repente desmobilização. Se você tem ambientes assim com o mínimo de parede, isso faz diferença porque facilita tanto na inclusão ou na supressão de um módulo de determinada edificação. Bem, agora os quartos, olha só como é que eles ficaram, pavimento superior. Eu tenho aqui, na hora que eu subo, né, para o pavimento superior, eu tenho aqui, logo de cara, a suíte master, tá? E essa suíte, ela também tem aquele móvel, tipo baú, para que o casal possa aproveitar e tirar partido aqui da vista maravilhosa que essa casa tem, né? Para ler um livro, para relaxar, para meditar. E aqui, ó, a gente tem, logo atrás do painel da cama, a gente tem um closet, tá? E hoje esse closet aqui, só um adendo, ele já está aberto, tá? Então o painel da cama aqui, ele ficou um painel de meia altura, de 1,10 m, né, a cabeceira da cama, e aqui o quarto todo ficou aberto sem esse painel que hoje aqui está no projeto, mas ele na realidade ele já foi extinto, ok? Então o closet fica todo aberto aqui para o quarto. E aqui ao fundo, né, do quarto da suíte master, eu tenho o banheiro, né, e seguindo o corredor aqui, ó, eu tenho de um lado um painel de brises aqui com vidro, né, que também é móvel, né, ou seja, é uma janela bem grande, é uma porta-janela que pode ser aberta, seus painéis podem ser abertos de forma independentes, né? E aqui, ó, olha só, a gente tem um modelo de duas semi-suítes com o banheiro central, dando acesso, né, através de uma porta aqui em cada quarto, para o lavabo, que acontece aqui logo na direita de quem entra aqui pelo quarto 2, e depois acontece o box e o vaso sanitário na sequência. Deixa eu ver se eu tenho mais imagens aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, é assim que acontece, uma planta humanizada aqui do pavimento superior,
Eu tenho aqui então, né, a suíte master, eu tenho o banheiro da suíte, eu tenho o quarto 1 e o quarto número 2, as duas semi-suítes. E vale lembrar também que uma coisa muito legal é que a gente tem uma claraboia no banheiro da suíte master, especialmente pedido aqui pelo proprietário para que ele pudesse ter acesso visual do céu enquanto estivesse usando o banheiro, seja para banho ou outros fins. E aqui ao fundo, gente, a gente tem uma piscina com borda infinita, né? Essa piscina ela tem também uma banheira de hidromassagem e tem uma prainha também, olha só que legal. Né? Então ficou uma casa completa, uma casa assim, que não é uma casa tão grande, né? Ela tem, deixa eu pegar o quadro de áreas aqui para passar para vocês exatamente, mas ela tem, ó, 239 metros quadrados de área construída, né? Seja no pavimento inferior, seja no pavimento superior. E ela ficou uma casa de um tamanho médio, mas uma casa muito estilosa. Né? E ela atende todas as diretrizes de sustentabilidade que a gente trabalha aqui no estúdio. Sejam elas, ela tem, deixa eu pegar aqui agora o 3D. Fala, gente. Pô, Vivi, valeu, querido. Estou respondendo aqui o pessoal do Insta. Olha só, gente. Ela tem aqui todas as diretrizes de uma casa sustentável, ou seja, nós temos aqui as placas fotovoltaicas e as placas de aquecimento solar de água voltadas para o norte. Eu tenho aqui a lareira, a chaminé da lareira e eu tenho aqui a chaminé da churrasqueira, ok? Da coifa ali da churrasqueira. Olha só, uma das diretrizes importantes que eu utilizei aqui nessa casa foi a cobertura com telha sanduíche. Lembrando que quando a gente trabalha com container, a gente tem a opção de trabalhar com a cobertura do próprio container. No entanto, gente, eu não sugiro que vocês utilizem dessa forma. Primeiro, porque a captação de água ela não é possível só com o teto do container. E segundo, porque o local que mais recebe incidência solar nos containers, em qualquer casa, obviamente, é no teto, né, na cobertura. E você trabalhando o isolamento da cobertura, automaticamente o conforto ambiental da casa já sai ganhando muito em termos de eficiência energética, porque você, para manter uma casa sem cobertura, com telha sanduíche, como é o caso que eu propus aqui, você trabalhar com uma casa que não tem essa cobertura, esse isolante térmico em cima, ela vai gastar mais energia, ou seja, mais ar-condicionado ou mais climatização artificial para manter um nível confortável térmico, ok? Sem falar também no acústico, né? Que quando a gente tem uma casa sem cobertura, ou tem uma casa com tênis sem cobertura, existe aquele incômodo também de quando chove, né? Ficar aqueles barulhinhos de pingo d'água, o que, né, acaba incomodando. No entanto, gente, se você opta por não fazer a cobertura, não é que você vai ter uma casa, né, inabitável. Você tem condições de fazer o isolamento, né, o forro com isolamento termoacústico, né, não é a mesma eficiência do que uma cobertura como eu estou propondo aqui, mas também é eficiente, tá? Desde que você faça da forma correta, e eu explico isso em outro vídeo, tá bom? Aqui eu tenho um terraço que futuramente vai receber um ofurô, a pedido aqui dos clientes, né, para uma segunda etapa. Olha só, eu queria mostrar para vocês aqui a piscina com uma borda infinita, né? E temos aqui uma banheira de hidromassagem e utilizamos hoje cada vez mais nos nossos projetos é que eu poderia posicionar esses containers
essa estrutura metálica com a qualidade da construção, com a qualidade e durabilidade da construção e do conforto ambiental dos seus usuários. Para isso, gente, nós hoje, em praticamente todos os projetos, a gente propõe, na hora de distribuir o peso, né, fazer, sejam eles de seções, gerando uma pequena vibração que ela é... Aqui, ó, olha só. Só um minuto. O computador deu uma pequena birra aqui agora. Aí. Ó, aqui vocês conseguem ver. Peraí. Me ajuda aí. Aí. Vamos lá. Em V. Ok? Gente, isso é necessário por uma funcionalidade, né, dentro do programa de necessidades que eles desenvolveram. Eles vão querer também que a casa tenha um desempenho estrutural e de durabilidade, né, digno do seu design. E foi assim que a gente atendeu. Tá? Vai se gastar um pouquinho mais nessa estrutura metálica? Vai. Mas nós estamos falando de uma casa de alto padrão. Ok, gente? Que fique muito claro isso. Bem, outras diretrizes que eu gostaria de mostrar aqui é que nós sempre protegemos a incidência de raios solares no interior da casa. É lógico que em alguns momentos do dia, né, poucos momentos, a incidência de raio solar diretamente dentro da casa vai acontecer, mas vai acontecer controladamente. Vejam só, essa varanda aqui que vai receber incidência do raio solar da abertura e acaba protegendo por si só aqui o quarto, né, a suíte master, e a suíte, por sua vez, vai trabalhar com persianas automatizadas também, visto que essa é uma casa que vai ser totalmente implementar controle de iluminação, a gente vai ter controle de climatização, a gente vai ter controle das persianas, a gente vai ter controle aqui de câmeras de segurança, a gente vai ter controle de som, a gente vai ter controle aqui de eletrodomésticos que vão estar interligados com a central da casa, a gente vai ter controle da piscina, a gente vai ter controle de iluminação, como eu já disse, enfim. Uma casa automatizada, gente, hoje também, ela não é mais uma brincadeira, um luxo, ela já é mais do que uma tendência. E nós trabalhamos de fábrica, né? Gente, nós utilizamos de forma proposital a caixa d'água enterrada, né, juntamente com a cisterna. Por que nós utilizamos? Primeiramente porque quando a gente utiliza uma caixa d'água suspensa, né, uma caixa d'água no topo da casa, a gente tem os prós e os contras. Como pró, eu posso dizer que a gente tem a questão da queda d'água natural, né? A gente não tem que utilizar bomba, nenhum tipo de mecanismo artificial para que a água chegue nas torneiras. Que nós conseguimos colocar a caixa d'água de forma no subsolo, por exemplo, junto com a cisterna, e com uma ou duas bombas, né, sendo uma de reserva, a gente consegue bombear essa água com pressurização, né, de forma muito tranquila e muito comum já fora do Brasil. A gente consegue como pró, né, como uma vantagem, primeiramente, a gente consegue uma estrutura mais leve, né, na casa, ou seja, se eu não tenho um peso aqui de 2, 3 mil quilos, dependendo do tamanho da caixa d'água, obviamente, né, consequentemente, eu não tenho que transferir esse peso aqui para a estrutura que vai estar segurando, que vai estar suportando esse peso. Se eu tivesse, por exemplo, uma caixa d'água, lógico que nunca deixaria a caixa d'água exposta ali, mas o próprio elemento, né, o volume da caixa d'água já seria impactante numa visão como essa aqui que eu tenho dessa casa, ok? Então, é perfeitamente possível de se utilizar, né, hoje essa solução. E aí, gente, renomes, né, da arquitetura nacional já utilizam essa diretriz, como o Jacobsen Arquitetura, o Bernardes Arquitetura já utiliza também. Lógico que nós estamos falando de mansões, de casas de altíssimo padrão, mas eu me inspiro no que há de melhor
e eu tento transferir, fazer essa transição, propor isso para os meus clientes, porque eles merecem o que há de melhor e mais inovador no mercado da arquitetura e da construção. Deixa eu fazer um corte aqui para vocês verem aonde eu posicionei essas caixas d'água, só para vocês entenderem que não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Olha só, deixa eu só cortar ela mais aqui. Aqui, ó, as caixas d'água estão aqui, ó. Nós conseguimos unir aqui, minha equipe e eu, uma área técnica, onde essa área técnica ela atende tanto a casa quanto a área de piscina, certo? Aí tá, é isso. E aqui de um lado eu tenho uma caixa d'água, que podem ser duas também, de acordo com o número de usuários da casa, e a cisterna que vai captar e distribuir a água das chuvas, ok? É lógico que aqui ainda estão faltando algumas máquinas, né, como a máquina da piscina, se é uma máquina de sauna, se o cliente vier a querer. Então, é um ambiente de fácil acesso, né, é um espaço aqui que pode ser acessado facilmente por essa portinha aqui, e ele fica sob o deck, que por sua vez também, se for preciso fazer uma manutenção, um içamento ou qualquer coisa desse tipo, a gente consegue de forma muito tranquila acessar esse deck, certo? Aqui vocês podem ver o que eu estou dizendo na prática. Gente, uma outra questão que vale, aqui ó, tem um deck em cima. Uma outra questão que ficou aqui faltando de ser comentado. Deixa eu pegar aqui agora uma visão do terreno. Olha só, o terreno natural, como vocês podem ver aqui nos vizinhos, é um terreno que tem uma declividade muito grande. E inicialmente nós trabalhamos com essa declividade propositalmente, certo? Só que o cliente, ele optou por fazer a área aqui, a área de lazer e tudo mais, e até a própria casa, com os platôs através de uma terraplanagem e, por sua vez, contenção. Gente, eu devo avisar vocês que isso, apesar de nós termos utilizado aqui a declividade do terreno, a gente tentou utilizar o máximo possível do perfil natural do terreno, fazendo esses enchimentos aqui, essa movimentação de terra, o aterro, né, na forma menor possível dentro do que o cliente gostaria, dentro do que nós conseguíamos atender o cliente. E dessa forma, nós ainda assim conseguimos aproveitar a declividade do terreno, mas poderíamos ter até aproveitado mais sem a necessidade desses aterros aqui e, obviamente, as contenções laterais que fazem diferença no orçamento da casa. Só que isso foi uma diretriz, né, do próprio cliente, então nós não nos opusemos a isso, né? Ficou uma movimentação interessante porque ela acompanhou o terreno, apesar de ter ficado mais cara do que uma ideia inicial que a gente queria, principalmente utilizando esse tipo de fundação aqui, ó, que é uma fundação metálica e que ela, por ser muito leve, prática e fácil de ser instalada, né, ela pode, com uma simples sapata, como vocês podem ver aqui, ó, ela pode receber, né, nos mais diversos e acidentados terrenos, elas podem receber as estruturas metálicas e, por sua vez, que elas sirvam de tabuleiro para receber os módulos, sejam eles containers, wood frame, steel frame, enfim, arquitetura modular, tá? Então é isso, pessoal. Vou voltar para mim aqui agora. Essa ficou uma live um pouco extensa, mas se você aqui do Instagram
quer ter acesso ao que foi gravado, às imagens, né, e ao que foi comentado de forma na íntegra, acesse o meu canal no YouTube, fique por dentro, né, desse e de diversos vídeos que a gente posta semanalmente. Todas as terças e quintas-feiras existe um material novo que é realizado, que é criado, seja através de live, seja através de conteúdo gravado, né? Mas acontece que nós estamos sempre trazendo novidades para vocês, tirando dúvidas. E é isso. Se você ainda não se cadastrou, não se inscreveu lá no YouTube, corre lá, dá o seu joinha lá, o seu like, e aí você vai ajudar o YouTube a nos ajudar, né? O YouTube vai poder entender que esse é um material que gera valor, que gera um conteúdo que agrega informação e que as pessoas gostam e curtem, tá bom? Fico por aqui, quinta-feira tem mais e te acompanho. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta comentar aqui embaixo, basta comentar pelos stories ou pelo DM, pelo direct message ou WhatsApp, enfim, quem tem meu contato, eu estou por aqui, tá ok? Tchau, tchau, muito obrigado pela presença. Valeu, tchau!